Eu sempre ouço aqui, quando eu sento ali para bater papo com qualquer médico, que é tudo ligado. A gente não pode cuidar de uma parte e descuidar da outra, né? A gente precisa fazer sempre um check-up, olhar tudo, fazer visitas frequentes a alguns especialistas. Por exemplo, há quanto tempo você não vai num oftalmologista? Tem gente que não foi nunca na vida. Tem gente que fez um exame de vista quando era pequenininho e aí nunca mais nem apareceu por lá. Pois é, mas a gente precisa ir, precisa cuidar, viu? A gente hoje vai falar sobre glaucoma, que é uma doença na vista e que, se não for tratada de forma adequada, infelizmente leva à cegueira nas fases mais avançadas. O glaucoma crônico, simples ou agudo, simples ou de ângulo aberto, na verdade, que eles chamam, ele representa 80% dos casos e incide normalmente nas pessoas com mais de 40 anos. Um dos principais sintomas iniciais é a perda da visão periférica. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor o que é essa perda periférica e entender melhor tudo sobre essa doença com o Dr. André Pamplona, que é oftalmologista, especialista em oncologia ocular e no setor também de plástica ocular. Ele é chefe do serviço de oftalmologia do Hospital Bandeirantes e já está aqui nos esperando. Muito obrigada, viu, doutor André, por ter vindo para a gente falar sobre esse tema que é importante, né? Alertar a população. Porque, infelizmente, eu só vejo as pessoas preocupadas com a saúde a hora que elas perdem. E com o oftalmologista, eu acho que é mais frequente, né? A gente faz esse exame de vista e depois desaparece. Sim, em relação ao glaucoma, que é o assunto que nós estamos tratando aqui no momento, é uma das principais causas de cegueira no mundo inteiro, pela falta de conhecimento e falta de frequência ao oftalmologista. Porque é uma doença muito silenciosa. Uma doença que você vai notar que está com ela, geralmente, quando você já perdeu boa parte do campo de visão. Agora, o que é o glaucoma? Vamos começar. Bom, a rigor, o glaucoma ele é uma neuropatia, que é uma doença do nervo, que atinge o nervo óptico, que é o nervo da visão. Tá? Na verdade, o glaucoma é um conjunto de fatores. Na verdade, antigamente se achava que glaucoma era igual à pressão alta na vista. Na verdade, não é só isso. O principal fator de risco para o glaucoma é realmente a pressão alta nos olhos, tá? Mas você tem outros fatores que contribuem e que estão presentes para a pessoa ter o diagnóstico de glaucoma. Então, na feita que a pessoa vai perdendo as fibras do nervo óptico, ela vai perdendo, consequentemente, campo de visão. E o glaucoma, então, a pessoa vai perdendo a visão de fora para dentro. Então, imagina se você tem esse campo todo que você tem aqui, né? A sua visão ela é assim, e conforme vai perdendo as fibras, você vai fechando o seu campo de visão. Tá? Até que pode chegar um momento que você enxerga como se fosse um cano de espingarda. Ou seja, você está vendo normalmente na frente, mas os lados você já não enxerga. O que está aqui do lado você já não vê mais. Então, essa é a perda de visão periférica? Isso. Até que pode chegar um momento que ela feche totalmente. Tá? Agora, mesmo essa perda periférica, se é inicial, a pessoa às vezes não percebe, né? Isso, justamente por isso. Porque a parte central da visão, ela está normal. Esse é o maior risco do glaucoma, uma doença muito silenciosa por conta disso. Quando você for notar esse estreitamento, de repente já é quando você perdeu muito campo de visão. E, infelizmente, o que você perdeu de campo de visão, isso não retorna, não volta mais. Tá. Agora, como é que a gente previne o glaucoma? Existe prevenção? Existe tratamento e controle do glaucoma. O glaucoma é uma doença crônica que não tem cura, mas tem controle. Tá? O controle ele se inicia, obviamente, com o diagnóstico. E o diagnóstico preferencialmente precoce. Então, para você ter o diagnóstico precoce, você tem que consultar um oftalmologista com frequência, pelo menos uma vez por ano. Agora, não tem como prevenir para não chegar nem nessa fase inicial? Porque o glaucoma tem alguma coisa de hereditário, não tem? Na verdade, assim, a grande maioria dos casos de glaucoma, que é o glaucoma de ângulo aberto, como você falou, ele exibe uma tendência hereditária, tá? E não é tão fácil de você prevenir isso no início, vamos dizer assim, não tem nada que você possa fazer para prevenir o aparecimento do glaucoma. Existem alguns casos de suspeitas de glaucoma que você pode, por exemplo, se o paciente tiver uma pressão intraocular muito elevada, aí usar um colírio, em alguns casos preventivo, para manter essa pressão mais baixa, para não deixar chegar a um ponto de glaucoma. Tá? Mas o mais importante é fazer o acompanhamento. Você passe consulta hoje, faz os exames investigativos de glaucoma. Se você não tiver o glaucoma, ano que vem você faz de novo e por aí vai. Tá, se você tem alguma pessoa na sua família que tem histórico, você tem histórico de glaucoma na família, você tem que ir ao oftalmologista a partir de quantos anos? 35 anos em diante. A partir de 35 anos, pelo menos uma vez por ano. Isso. Na verdade, assim, não existe uma idade para o glaucoma, né, e nem para nenhuma doença ocular.
Então, você deve fazer um exame oftalmológico a partir de 1 ano e meio, 2 anos de idade, para descobrir, dentre outras coisas, o glaucoma. Tá? É mais comum a partir dos 35. Aí você tem que ter uma atenção extra ao glaucoma depois dessa idade. E se tiver casos na família, é importante acompanhar desde cedo. Aí sempre relatar isso ao oftalmologista que você passa em consulta. Não, eu tenho pai ou mãe ou avô com glaucoma. Isso é um dado Agora, importante. a pessoa que já está num período inicial, com a doença instalada, ela consegue reverter esse quadro? Não, o que foi perdido de glaucoma, não. Você consegue Mas ela controlar. consegue segurar, Sim, não deixar avançar? Consegue, ela consegue controlar isso a vida inteira. Tá, a gente vai falar sobre isso já já, tá? Então vamos à primeira pergunta, é da Meire Jane. Ela diz: olá, Cláudia, tudo bem? Obrigada pelo programa, você é Rede Vida. Nós que agradecemos. O programa é tudo de bom e faz nossa vida cada vez melhor. Muito obrigada, Meire. Ela faz a seguinte pergunta. Ela diz que tem uma escavação do olho bem acentuada. Há 2 anos, aproximadamente, o médico receitou o Glaucotrate, pois a pressão do olho estava alterando. Esse ano mudou de médico para ficar mais perto de casa e o novo especialista suspendeu o uso do Glaucotrate por 1 mês e pediu todos os exames específicos. Como ficou 1 mês sem usar o colírio, a pressão foi para 18. O médico então pediu que ela voltasse a usar Glaucotrate 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, por 2 meses. Após 2 meses, a pressão do olho havia baixado para 14. Daí o médico passou o Travatan para usar 1 vez ao dia, mais o Glaucotrate de 12 em 12 horas. Só que os olhos estão ficando como se ela tivesse com conjuntivite, o tempo todo muito vermelho. Ela já está usando há 25 dias, diz que incomoda muito, é muito esquisito ficar com o olho assim. Ela é professora e os alunos perguntam para ela por que o olho está vermelho. Esses sintomas são normais? O médico pediu que ela usasse por 3 meses. Bom, na verdade, assim, essa classe de medicação a qual pertence o Travatan, que são as prostaglandinas, elas têm como efeito colateral, o efeito adverso, essa hiperemia, essa vermelhidão dos olhos. Tá? É muito comum. Não são todos os pacientes que têm em níveis tão intensos assim, mas é muito comum realmente ter isso. O que ela deve fazer, na verdade, é talvez tentar mais um pouco. Caso isso se torne um sintoma muito inconveniente, que ela não suporte, ela deve voltar ao médico dela para providenciar a troca dessa medicação. E existe uma outra medicação que não dá esse desconforto do olho tão Existem vermelho? algumas medicações que não têm tanta reação inflamatória como essas. Tá? Na verdade, assim, essa classe de medicações para glaucoma são as classes mais novas e mais modernas e que têm um controle, têm um efeito sobre a diminuição da pressão muito maior. Só que tem esses efeitos colaterais. Então, os estudos mais recentes são para melhorar os efeitos colaterais dessas medicações. Já tem algumas medicações já com menores efeitos do que o Travatan. Ok. A Andréa Fogaça, ela disse que o filho tem 21 anos e a pressão do olho dele é alta e o médico disse que está tudo bem e com os outros exames, mas não passou nenhum tratamento. Não tem fator genético nesse caso, o filho dela. Qual é a prevenção e o tratamento que o doutor indicaria? Então, nesse caso, o acompanhamento anual, porque como eu havia dito antes, não é porque a pessoa tem a pressão um pouco acima do normal que ela deve ser taxada como glaucomatosa. Tá? É o conjunto de exames que ele deve ter feito que levou o médico dele a não taxá-lo como um paciente com glaucoma. Tá? Talvez um hipertenso ocular. Mas nem todos os casos de hipertensão ocular a gente trata preventivamente. Ok. A Vilani Ferreira Ramos, de São Paulo, pergunta se a pessoa que tem muita coceira no olho tem um sinal de glaucoma. Quais são os exames específicos? Para o glaucoma, no caso. Isso. Tá, na verdade, coceira não é um sinal de glaucoma. Como eu falei antes, o maior problema do glaucoma é justamente o fato de ele não ter sintomas até que o paciente já tenha uma perda de campo visual. Tá? Os exames que você deve fazer é consultar o oftalmologista, ele vai te examinar como um todo, ver o seu fundo de olho, ver a escavação do nervo, ver como é que está a pressão intraocular, que é o principal fator de risco, né? E solicitar, caso necessário, os exames complementares, como campimetria visual, a paquimetria, que é o exame que mede a espessura da córnea, outros exames específicos para o glaucoma. Beleza. A Jaqueline Uitanabara diz que o marido dela usa Combigan no olho direito de 12 em 12 horas. Existe outro colírio que ele possa usar? Porque isso dá muita alergia nele, ela diz. Tá bom. Como eu falei, no outro caso também existem vários colírios para pressão. Tá? Tem que adequar cada caso ao paciente em termos de resultado do colírio, ou seja, o quanto ele conseguiu baixar a pressão e tolerabilidade ao colírio. Se ele não está tolerando muito bem o colírio, deve conversar com o médico dele e ver qual seria o melhor caso, qual é o melhor colírio para o caso dele. Tá? Tem que ser testado isso aí. Ele vai trocar a medicação, usar,
ver se baixou a pressão, ver se foi tolerável e a partir daí manter esse. Tá, joia. A Queronice dos Santos Balbino, ela é de Brumado, na Bahia. Ela tem glaucoma, ela pergunta se não usar o colírio no horário certo pode trazer algum problema. O ideal é que se use no horário prescrito. Tá? Tá. Se você passar um pouco porque esqueceu, tudo bem, é perdoável. É melhor você usar do que deixar de usar. Mas, preferencialmente, você deve usar no horário prescrito porque o colírio ele tem um período, uma meia-vida de ação. Tá? Ele vai durar, se é de 12 em 12, de 12 em 12 horas. Após 12 horas já não tem mais efeito, então você tem que pingar de novo. Então, se você passar meia hora, 1 hora, porque esqueceu, tudo bem. Não deixe de pingar por conta disso, mas o ideal é você manter o horário correto. E ela pergunta se o filho dela, ela tem glaucoma, se o filho que tem 7 anos já deve fazer o exame. Ele pode fazer um acompanhamento normal para verificar a visão como um todo e mencionar em consulta que ela tem o glaucoma e para ver se tem alguma suspeita já de início. Tá, ok. A Maria Ercília dos Santos Politi ela disse que tem uns 15 anos que foi ao médico e o mesmo disse que ela tem uma escavação no nervo óptico nos 2 olhos. Um médico disse que ela poderia adquirir o glaucoma nos 2 olhos. O tratamento que ela faz é à base de colírio. O problema não regrediu e nem progrediu aparentemente. O que ela deve fazer nesse caso? Na verdade, é continuar fazendo acompanhamento. Então, se ela tem uma escavação aumentada, 2 coisas. Ou ela nasceu com a escavação aumentada, ou seja, é genético, é o normal dela, tá? Ou isso é um sinal de glaucoma diagnosticado anteriormente. Tá? Se ela está usando já um colírio hipotensor ocular e essa escavação não evoluiu e ela tem feito os outros exames, como campo visual, para ver se está tendo alguma perda de campo de visão, é esse o acompanhamento que ela deve fazer. E a Thaís de São Luís do Maranhão pergunta se colocar gelo nos olhos diminui a pressão dos olhos. Normalmente não. Normalmente não, nesse caso. Ok. Muito obrigada, doutor. Nada. Muito bom. Eu espero que as perguntas tenham ajudado a muitos, porque, na verdade, o problema de um é muito parecido com o do outro, né? E lembrar você, mais do que tudo, que é importante fazer uma visita ao seu oftalmologista com mais frequência. A doutora André Pamplona é do Hospital Bandeirantes e o site é hospitalbandeirantes.com.br. O telefone é 3345-2000. Até a próxima oportunidade. É sempre muito bom recebê-lo. Obrigada, viu? Até mais. E você aqui comigo, hein? Porque se a gente cuidou dos olhos, a gente tem que cuidar também do coração, tem que cuidar do cérebro, tem que cuidar do corpo inteiro.